Então a canja de galinha, ela é uma representação da quimbanda que eu poderia dizer que é a mais pura que existe. Então, pessoal, tudo bem? Quando nós falamos de corte na quimbanda, nós estamos falando de algo muito, muito antigo, né? que inicia na existência do ser humano. O ser humano, na Idade do Bronze, ele não plantava, ele caçava. Quando o ser humano, na Idade do Bronze, ele descobre o fogo, por exemplo, ele descobre o poder. Esse poder, ele vem junto com o poder de caçar, poder de matar. E aí surge o sacrifício. Nessa época não existia religião, existia ritualística. Por isso que o Eliphas Levi, o mestre Eliphas Levi, ele escreveu um livro chamado Dogma e Ritual da Alta Magia. Por que dogma e ritual? Porque para existir uma religião é necessário ter um dogma e um ritual. Então ele tentou instaurar, ele tentou reanimar a chama da magia, da alta magia, colocando-a como no mesmo patamar de uma religião. Obviamente que ele teve seus motivos. Eu não penso dessa forma, eu não acho que a religião ela necessita fomentar de alguma forma a ritualística, ou seja, o dogma ele necessita fundamentar a ritualística, mas eu acho que nós, da linha da esquerda, nós da magia, nós temos os fundamentos. Os fundamentos são uma espécie de dogma também. Poderíamos chamar de convenções, são convenções, né? Coisas que nós nos afinamos, né? Afinamos como vamos acender uma vela, como vamos cultuar Exu, como vamos fazer magia, vamos fazer no cemitério ou vamos fazer no parque de diversões? Então, vamos fazer no cemitério. Então são convenções, né? Vamos fazer na catacumba, vamos fazer na figueira, vamos fazer na praia, vamos fazer em diferentes lugares. Então isso são convenções, isso não são dogmas. Cada linha vai diferenciar um pouco, o modo como faz, aonde faz. Cada entidade vai dizer também. Então a gente está falando de convenções, está falando de fundamentos, né? Por isso que existem os fundamentos da Quimbanda, os fundamentos da Umbanda. E esses fundamentos, todos os fundamentos devemos respeitar, porque os fundamentos é a fundação de uma religião. Então existe na Quimbanda o fundamento de fazer o corte, de matar. E o corte remonta nada mais do que a época em que éramos caçadores, né, coletores, a Idade do Bronze. Ou seja, caçávamos, havíamos recém-descoberto o fogo, então o poder de caçar, o poder de fazer o fogo. Posteriormente nós vamos para a Idade do Ferro. A Idade do Ferro nós somos cultivadores, nós somos sedentários, nós iniciamos as protocidades, as protovilas e vivemos até hoje de forma sedentária, não caçamos mais. Então a nossa relação com o abate animal, ela se tornou cada vez mais durante o tempo algo ligado ao sacerdócio. Então, com a criação das religiões, né, os religiosos, como muito espertos são, eles perceberam, vamos criar um templo e neste templo todas as pessoas do vilarejo serão obrigadas a oferendar algum animal e teremos um sacerdote para fazer esse abate, já que nem todas as pessoas sabem abater o animal. Então, dessa forma vamos coletar o dízimo, que na época era o imposto, né? Vamos fazer a coleta. Então, de geração em geração, a gente acabou se afastando do corte animal. Mas antigamente nós tínhamos esse contato, né? Os nossos avós, nossos bisavós tinham esse contato de matar o animal, de abater o animal. A canja de galinha da vovó para curar, por exemplo, é uma ritualística.
Talvez a vovó nem ela saiba que é uma ritualística isso. Mas nessa época que a vovó fazia canja de galinha para curar os netos, para curar o filho, ela não ia no mercado comprar uma galinha. Ela pegava no quintal dela uma galinha, na hora, sacrificava, né? Bebia o sangue depois, fritava o sangue e posteriormente fazia uma canja de galinha para alguém que estava com alguma doença em casa. Então a vovó, mesmo ela não tendo uma consciência, ela não compreendendo o fundamento, ela estava realizando o fundamento. Então a canja de galinha, ela é uma representação da quimbanda que eu poderia dizer que é a mais pura que existe. Matar uma galinha para fazer uma canja para curar alguém. Então o que quer dizer isso aí? Isso quer dizer o quê? Uma vida por outra vida. Existe um caso de Buda, um mito de Buda, que Buda estava sentado num monte e chegou uma pomba e dizendo: Buda, Buda, honrado pelo mundo, como ele era chamado. Tem uma águia tentando me caçar, ela quer me matar, e Buda diz: não, ok, senta aqui que eu vou te proteger. E chega a águia, e a águia diz: Buda, honrado pelo mundo, não me impeça de comer a pomba. Eu quero comer essa pomba, ela é minha por direito, eu sou caçadora e ela é minha presa. Então Buda diz: ok, então se você quer carne, eu te dou carne. Então Buda, ele arranca um pedaço do braço dele, ele corta, esse é um mito que eu estou falando, né? Então ele corta, surge uma faca, ele corta o pedaço do braço. E a pomba diz: ok, mas eu preciso saber realmente, a águia diz, eu preciso saber realmente se esse teu corte, esse teu pedaço de carne do teu braço é equivalente à pomba. Ok, aí surge uma balança. Então Buda coloca a pomba de um lado da balança e o pedaço de carne do braço dele no outro. E a pomba continua pesada. Vai lá Buda então, pega a faca e corta um outro pedaço da perna dele e coloca do outro lado. A pomba continua mais pesada. O volume de carne que Buda colocou era muito maior do que a pomba, era para a carne ser mais pesada do que a pomba. Então Buda ele percebe, entendi. Na verdade, uma vida equivale a outra vida. Eu não posso dar carne para a águia porque ela precisa de uma vida, é um sacrifício. Esse é o sentido do sacrifício. Então Buda entende o sentido do sacrifício. Então Buda ele pega a faca e ele prestes a se degolar, a se sacrificar pela pomba, brota o panteão hindu e diz: acalme Buda, isso era apenas um teste para sabermos se você havia entendido a questão do sacrifício, a importância do sacrifício, que é uma vida por outra vida. Então, toda a mitologia que nós temos sobre sacrifício, seja no judaísmo, no catolicismo, no islamismo, ela nos entrega de bandeja essa questão da vida por outra vida. Por mais que hoje nós comamos carne, nós podemos ir no mercado e podemos comprar uma carne, comer um pedaço de carne, para sustentar a nossa vida, a gente ainda está fomentando o sacrifício. Mas esse sacrifício, ele não está feito pelas nossas mãos, ele não está sendo feito pelas nossas mãos. E por não estar sendo feito pelas nossas mãos, isso nos distancia do sacrifício. Ou seja, nós perdemos o contato com o sacrifício, com o culto. Não com dogma, mas com o culto, com a ritualística. Então, quando nós nos confrontamos com situações como teve desse inscrito, que eu agradeço imensamente pelo comentário, nos confrontamos com isso, isso nos choca. E eu acredito que choque muitos de vocês. Muitos de vocês estão chocados com a questão do abate animal, do corte animal, para uma ritualística. Sem contar aqueles que ainda comem carne e sabem que existe um abate no frigorífico, no abatedouro, e come essa carne e ao mesmo tempo é contra o abate animal. Mas eu estou falando para o público vegano, para o público
público que é ligado a essa compaixão. Eu acho muito bonito isso, eu já tive isso já. Até eu entender não apenas pelo mito, não entender apenas pela alegoria, pelo arquétipo, mas entender na vida que é uma vida por outra vida. E isso vai explicar o motivo de tantas guerras terem existido até hoje, continuarem existindo, porque é tudo uma vida por outra vida. O ser humano vive assim. Se o ser humano ele não sacrifica, ele se sacrifica. Ou é você ou é o outro. Ou é você ou é o animal. Se você não mata o animal, você não come. E infelizmente eu digo do fundo do meu coração, se o ser humano, ele não vai para uma guerra, ele não conquista. O chão que vocês estão em vias de pisar ou estão pisando, ele é banhado de sangue. Existiu muito sangue, muito abate, muito sacrifício. Ou seja, o arquétipo humano, ele é horrendo, ele é horrível, porque é apenas pelo abate que a gente consegue as coisas. Então, eu só queria dizer para vocês, não sentencie a Quimbanda, dizendo que a Quimbanda, por algum motivo, ela faz algo de errado, pois o abate animal não é nada de errado. O abate humano, sim, que é errado. O abate humano que vem de séculos e séculos assolando a humanidade. E hoje em dia ainda o sacrifício, o trabalho que nós temos que fazer para conquistar um pão sobre a mesa, para conquistar um teto sobre as nossas cabeças. Esse também é um sacrifício, é uma vida sendo desperdiçada para viver. Não tem sentido isso. O mundo em que nós vivemos não tem sentido. Então, prestemos atenção nisso antes de atacarmos a Quimbanda, antes de atacarmos... esse inscrito, ele não atacou a Quimbanda, ele me explicou no comentário dele. Muito feliz, ele explicou a questão dele. E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Para todos aqueles que de alguma forma não compreendem a Quimbanda, não compreendem por que existe o abate animal, prestem atenção antes no arquétipo humano. Como vocês chegaram até a vida que vocês estão. É um sacrifício. O quão sacrificoso é a vida de vocês agora. Uma vida por outra vida. Eu não sei se eu digo felizmente ou infelizmente, porque é algo que é. Então, se alguém deve ser culpado por isso, se alguém deve ser interrogado por isso, é o próprio ser humano, não uma filosofia, uma religião em si, também não um fundamento. Pense na canja de galinha. É a canja de galinha que salva. Não é a canja de galinha que salva, mas é o sacrifício da galinha, que a vovó sabia fazer, como uma boa quimbandeira. Até mais, obrigado.